Olá, bem-vindo ao canal Psicolosofia. Recentemente, o professor de psicanálise Christian Dunker lançou um vídeo que se chama Psicanálise Baseada em Evidências. Nesse vídeo, ele falou sobre psicologia baseada em evidências, tentou defender ali a psicanálise e traçou ofensas pessoais a mim, ao Vitor, do Implicações Filosóficas, ao Carlos Orsi, que é um dos fundadores do Instituto Questão de Ciência, e também ao Ronaldo Pilati, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Hoje, eu e o Vitor estamos aqui para tentar trazer contra-argumentos ao que o Dunker propôs no vídeo dele. Ok, a partir dessa ideia, nos anos 60, né, a gente tem uns desdobramentos disso na psicologia baseada em evidências. São várias modalidades de técnicas clínicas, de métodos clínicos, que começam então a procurar justificar os seus procedimentos, padronizar os seus procedimentos, comparar a eficácia de um procedimento contra o outro. Isso gerou todo um conjunto de técnicas pensadas assim de trás para frente. Ou seja, não foram pensadas a partir da experiência com o paciente, daí, puxa, como é que a gente faz para fundamentar isso, né, em conceitos, né? Como é que a gente faz para generalizar isso, como é que a gente faz para produzir consensos. Não, vamos pensar assim, o que é que eu posso pôr em evidência? Vou pôr isso aqui em evidência, porque isso eu posso descrever de forma clara e distinta. Isso aqui também. Então eu padronizo um conjunto de movimentos e associo isso com uma situação clínica. Essa ideia que o Dunker usa para descrever como é que funciona a psicologia baseada em evidências, ela não procede. Essa ideia de que tudo é pensado de trás para frente, como se os conjuntos de técnicas que se adotam em PBE não fossem pensadas levando em consideração o paciente, ela é falsa. Para que eu possa adotar uma intervenção, é necessário ver na clínica, através de investigações sistemáticas, rigorosas e usando de amostras representativas, se aquela técnica que você está querendo empregar, se ela de fato funciona ou não. E isso aí poderia fundamentar um conjunto de técnicas. Não é meramente colocar algo em evidências e aí tentar associar com a clínica como se fossem coisas desconexas. Isso seria um contrassenso, porque você saber se um tratamento funciona perpassa também fazer avaliações na clínica. Avaliações que vão te permitir saber se aquilo realmente leva a uma melhora na saúde mental ou não. A diferença é que na psicologia baseada em evidências a gente entende que meramente os relatos anedóticos, os casos clínicos, não são nem de longe suficientes para isso. Eles não são boas evidências. Não há como um terapeuta que recorre apenas à sua experiência pessoal ou a casos anedóticos saber, por exemplo, primeiro, se o que ele está fazendo é melhor do que nenhum tratamento. Segundo, se aquilo que ele está fazendo é melhor do que tratamentos concorrentes. Terceiro, se aquilo que ele está fazendo também não causa efeitos iatrogênicos, dentre muitas outras coisas. Isso acontece porque é muito fácil o terapeuta cair em viéses cognitivos, por falta de uma metodologia rígida para avaliar o trabalho da clínica. Com isso, não dá para justificar uma teoria psicológica com base em relatos de casos anedóticos ou em estudos empíricos mal feitos. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas sessões. No fundo, o que vocês estão vendo aí, né? Que a psicologia baseada em evidências é um pouco diferente da medicina baseada em evidências. Olha só, aplicação de custos, será que é a mesma coisa? Consulta ao paciente, experiência do médico, né? Acrescido do fato do que a gente vai chamar de uma evidência, né? Uma evidência empírica em medicina talvez seja diferente de uma evidência comportamental em psicologia. O que se usa como evidência, de fato altera, não só de disciplina, mas de tópico a ser investigado. A evidência de que uma pessoa tem sarampo difere de uma evidência de quando ela tem câncer no pulmão, como também difere de quando ela tem depressão. Mas isso acontece porque o conjunto de informações que eu recolho vai variar de acordo com os diferentes sinais que aparecem nessas enfermidades. Mas isso não significa dizer que o conceito de evidência muda. Ele continua exercendo a mesmíssima função, que é aumentar o grau de confirmação ou desconfirmação de uma hipótese. Tanto a MBE quanto a psicologia baseada em evidências partem da mesma ideia de que nós precisamos ter boas provas para defender alguma teoria ou ofertar algum tipo de tratamento, tentando controlar vieses e tendo os melhores achados possíveis para o bem-estar do paciente. E claro, cada hipótese terá o seu delineamento adequado para ser adequadamente investigada. Sobre o conceito de evidências, eu escrevi um pequeno artigo para o Ciclo de Conceitos Básicos do SegMinus. Eu vou deixar o link aqui na descrição quando ele sair.
Comportamento que a gente vê. Então, tudo aquilo que diz respeito a palavra, verbo, discurso. Vocês estão vendo? Estou falando. Cadê? Como é que a gente vai produzir uma evidência sobre isso? Ah, não, a gente escreve. Não, mas peraí, palavra, grava. Não, mas põe em vídeo. Mas palavra tem um tipo de coerência, de consistência que é diferente de comportamento. O pior livro do Skinner é, sem dúvida, comportamento verbal. Aliás, criticado pelo próprio Dennett, que é um filósofo justamente watsoniano, de tradição behaviorista. Ou seja, há um gap quando a gente fala em medicina baseada em evidência e psicologia baseada em evidência. O que o Dunker fala nessa parte é um pouco confuso. Ele questiona como a gente consegue produzir evidências sobre a fala, mas não há grande dificuldade nisso, já que não é apenas aquilo que nós vemos que pode se tornar evidência, mas sim o que ouvimos e conseguimos captar por outros sentidos. O fato das palavras que saem da boca constituírem de significado, necessitarem de interpretação, não é algo que não as deixa passível de serem evidências sobre uma determinada coisa. E, inclusive, isso tem de ser aceito até pelo próprio psicanalista, pois ele usa a fala da clínica como evidência para concluir sobre determinadas coisas a respeito do estado psicológico daquele paciente, tal como qualquer outra psicoterapia. Quanto ao que ele disse da verbalização ser diferente de comportamento, é uma ideia muito estranha, pois falar também é uma interação com o ambiente. Dunker, fica aqui o questionamento. Se falar não é comportamento, é o que então? Claro, pode-se ter dúvidas sobre se estados internos, como o pensamento, são ou não comportamento. Porém, falar é obviamente comportamento. E isso não é nem um pouco restrito às ideias do Skinner. Inclusive, o Dennett, o filósofo citado pelo Dunker, ele não é de tradição watsoniana, e a crítica que ele tem ao Skinner nada tem a ver com tratar a verbalização como comportamento. Nós vamos deixar o link aqui da crítica dele no nosso vídeo. Mas qual que é o lance? Você ganha autoridade. Por quê? Porque diz respeito à ideia de psicologia baseada em evidências, né? Que você trabalharia, então, com a publicação de resultados em revistas, né, científicas. E esses resultados, vejam só, eles teriam que avaliar 3 coisas diferentes. Em primeiro lugar, eles teriam que avaliar a eficácia da intervenção. Então, a gente pode comparar métodos. Por quê? Porque a gente pega 2 pessoas iguais, aplica nessas 2 pessoas iguais a mesma coisa, e daí a gente tem resultados que a gente pode comparar. Vocês conhecem 2 pessoas iguais? Não, mas a gente pode fazer com estatísticas mais aprofundadas, tendências. Tendências são aproximações, né? Desafio especial para Christian Dunker. Nós queremos que o Christian comente aqui embaixo de onde que ele tirou que em psicologia baseada em evidências ou medicina baseada em evidências é necessário que nós tenhamos pessoas iguais. E bastante ênfase aí no iguais. De onde? Isso é uma descrição muito falsa sobre a psicologia baseada em evidências. Na realidade, é bem o contrário. Boas amostras representativas, costumam ter pessoas muito diferentes exatamente para captar a diversidade que nós temos na população. Em estudos de personalidade, existem diversas facetas que podem caracterizar a personalidade humana, por exemplo. E essas facetas, elas são vistas como um espectro. A pessoa pode estar muito de um lado, muito do outro, pode estar no meio, pode estar tendendo um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, enfim. Existem muitas possibilidades. Vai variar de cada pessoa. E, por exemplo, nós sabemos que o neuroticismo e a conscienciosidade têm correlações consistentes com a saúde mental. E todos nós temos neuroticismo e conscienciosidade, só que cada pessoa vai variar no quanto que eles têm de cada um deles. Além disso, em psicologia baseada em evidências, nós precisamos levar em conta a genética, a história de vida e o ambiente ao qual as pessoas estão expostas. Não há como falarmos do fortalecimento de um determinado comportamento ou hábito se a gente não falar da história de vida daquela pessoa. Não há como a gente entender por que alguns indivíduos têm maior predisposição a terem transtornos mentais nas mesmas condições de estresse se nós não levarmos em conta fatores genéticos. E a história de vida, a genética e o ambiente vão mudar de pessoa para pessoa. Então, dizer que a psicologia científica precisa de pessoas iguaizinhas para existir ou para se desenvolver é um erro crasso.
Toda essa crise de fundamentação da psicologia, mais de 40% dos papers em psicologia baseada em evidências não são repetíveis, não encontram confirmação, né, quando você reedita as mesmas condições de objeto, método e produção experimental. Dunker, nesse momento, diz que cerca de 40% dos papers de PBEP não são repetíveis. Mas é preciso deixar claro que isso não constitui realmente um argumento contra ela. É muito pelo contrário. O fato de existir uma grande dificuldade de termos bons achados acerca da psicologia humana mostra que nós precisamos de ainda mais cautela antes de defender alguma intervenção ou teoria em psicologia, dado que muitos achados podem ser enganosos, possuírem conflito de interesses, terem metodologias ruins e assim por diante. É justamente por isso que correntes teóricas que não se preocupam em testar suas hipóteses e criar teorias a partir dos melhores achados científicos disponíveis são ainda mais suspeitas. Pois, se quem está tentando fazer isso e preocupando em fugir desse problema da crise de replicação, buscando ter melhores delineamentos, está tendo dificuldade para conseguir se fundamentar, imagina para quem não dá o mesmo valor para isso desde o princípio. Inclusive, só descobrimos a crise de replicação fazendo ciência, com pesquisadores que analisaram a produção científica que nós tínhamos até aqui e conseguiram criticar, traçar aprimoramentos através de achados científicos ainda melhores do que a gente tinha antes. Sem ciência, esse sistema sequer existe. Então, todos os pontos do Dunker nos levam, na verdade, para a conclusão de que nós necessitamos de mais psicologia baseada em evidências. Então há outros níveis de consideração do que vem a ser uma evidência. A gente pode pensar, e isso é importante, né, em evidências internalistas e em evidências externalistas. Daí eu dizer, não. As evidências internas são, por exemplo, os casos clínicos. Eles são produzidos a partir do relato dos psicanalistas, que atendem, dizem o que aconteceu e discutem. Muitas psicologias baseadas em evidências dizem que isso não é suficiente, isso é ruim, o Freud é mentiroso. Então vamos lá pegar os mesmos escândalos, né? Aqui o Dunker ele começa a confundir as coisas. Considerar que casos clínicos não são evidências suficientes independe de batalha das memórias, de crítica a Freud ou qualquer outra coisa que tenha sido mencionada. Como seria razoável defender que a experiência pessoal de um terapeuta, por mais inteligente e minucioso que ele seja, é suficiente para defender uma teoria psicológica humana ou a terapia que deriva dela? Quando um psicanalista, a partir de um caso clínico, tenta derivar uma teoria psicológica geral, em primeiro lugar, ele não está conseguindo exercer controle adequado sobre seus vieses cognitivos e interpretativos. Segundo, ele não usa de métodos rigorosos para que ele possa ter um controle suficiente sobre as características que podem exercer influências na saúde. E terceiro, ele não está a testar a sua teoria ou a sua terapia em amostras representativas, amostras grandes que representam de fato como que as pessoas são. Além disso, casos anedóticos não permitem inferir causalidade, não conseguem controlar vieses, não são replicáveis e não permitem generalização. E esse aí não é um problema apenas do psicanalista, mas sim dos casos anedóticos como um todo. Deixamos aí 3 textos curtos aí, introdutórios sobre o problema na descrição. Esse escândalo aconteceu em Nova York, muitos relatado pelo Crews, né, a Batalha das Memórias, né? O Sioff também embarcou nessa. Eram psicoterapeutas que começavam a estimular memórias nos pacientes e os pacientes então começavam a lembrar que tinham sido ser viciados pelos pais, abusados pelos pais, tocados pelos pais, e moviam então processos contra a família baseada nessas memórias. Isso inspirou vários estudos muito interessantes sobre false memories, como a gente pode ter falsas memórias construídas e induzidas por uma sugestão, vamos dizer assim, hipnótica ou psicoterapêutica. Bom, esses psicoterapeutas foram levados ao júri, né, foram condenados, e todos eles disseram: nós não somos psicanalistas. Mas má fé parece que não termina nunca, né? E que, então, esse caso é usado, né, por gente, né? Ronaldo Pilati, presidente
Associação dos Psicólogos Brasileira. Quer dizer, é uma vergonha o que esse sujeito coloca nesse livro, Ciência e Pseudociência, referindo-se a esse escândalo, né? Isso é falso. Dunker está dizendo que Ronaldo Pilate, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, falou em seu livro da Batalha das Memórias, seu livro Ciência e Pseudociência, mas não há qualquer menção que seja ao incidente da Batalha das Memórias, em qualquer parte do livro. Pessoal, vocês conseguem perceber o quanto que isso é grave? Ele acusa o Ronaldo Pilate de má-fé com base em uma informação falsa que ele passou para o seu público. Mas não precisam acreditar no nosso testemunho. Procure aí, quem tiver o livro, aonde que o Pilate falou a respeito da Batalha das Memórias, que vocês não vão achar. O que o sujeito levanta em 2020 para falar da pseudociência da psicanálise, é a Popper, que disse isso em 63, né? Isso significa dizer que Freud e Adler estavam todos errados. Pessoalmente, não duvido da importância de muito do que afirmo e acredito que algum dia essas afirmações terão um papel importante em uma ciência psicológica testável. Contudo, as observações clínicas, da mesma maneira que as confirmações diárias encontradas pelos astrólogos, não podem mais ser consideradas confirmações da teoria, como acreditam ingenuamente os analistas. Não acreditam! O que é isso, rapaz? Você quer que a gente destitua você sua função de representar todo mundo? Isso aqui é inépcia intelectual. Nesse trecho, o Dunker abre a página 120 do livro do Pilate e lê uma citação de Karl Popper. A imagem vai aparecer aí para vocês. Ele, inclusive, afirmou muito enfaticamente, que as observações clínicas não são consideradas pelos psicanalistas como confirmações da sua própria teoria. Porém, além disso ser falso, também cria muita inconsistência no próprio discurso dele. Porque, no mínimo, se ele disser que casos clínicos não são confirmações da teoria psicanalítica, ele vai ter que estar indo contra a maior parte da comunidade psicanalítica. E nós podemos ver um exemplo disso partindo da própria Associação Psicanalítica Internacional, a IPA. Em 2002, eles soltaram um relatório em que eles discutiam sobre as pesquisas que estavam sendo feitas em psicanálise, e a conclusão deles foi a seguinte: é fácil criticar estudos psicanalíticos. Não há estudos definitivos que mostrem que a psicanálise seja inequivocadamente eficaz em relação a um placebo ativo ou a um método alternativo de tratamento. Não existem métodos disponíveis que possam indicar definitivamente a existência de um processo psicanalítico. A maioria dos estudos tem grandes limitações que podem levar os críticos da disciplina a descreditar seus resultados. Outros têm limitações tão graves que mesmo um revisor simpático a ela pode estar inclinado a descreditar suas descobertas. Como psicanalistas, todos sabemos que a psicanálise funciona. Nossa própria experiência de análise é provavelmente suficiente, na maioria dos casos, para nos convencer de sua efetividade. Essa citação é interessante porque ela mostra que mesmo quando os psicanalistas estão averiguando resultados de eficácia da psicanálise, eles ainda consideram que as experiências clínicas, os casos clínicos, são suficientes para convencer de que a psicanálise realmente funciona. Mais recentemente, em 2015, eles lançaram uma nova edição desse relatório. E aí, nessa edição, eles até mudaram o discurso. Eles passaram a falar que os casos clínicos não eram mais suficientes. Mas mesmo assim, eles deixaram bastante claro que isso não representa a maioria dos psicanalistas e os casos clínicos ainda são a principal fonte de construção da teoria em psicanálise. De acordo com a IPA, a maioria das teorizações psicanalíticas foram feitas por clínicos que não testaram suas conjecturas empiricamente. Não é surpreendente que a base de evidências dessas teorias sejam frequentemente obscuras. Página 54. O interesse em pesquisa nunca foi uma tendência dominante. Página 37. E, inclusive, às vezes, há uma agressividade nítida em direção às ideias que vêm de campos de pesquisa empírica. Página 37. Eles também afirmam que o trabalho clínico e as observações clínicas provém a principal fonte de construção da teoria em psicanálise, página 46. Além disso, como o material clínico é usado de forma limitada por teóricos que são eles mesmos clínicos, novas teorias tendem a ser desenvolvidas e obtêm confirmação com pouco tempo.
E agora também vejamos mais um exemplo disso, agora partindo do próprio Christian Dunker. O caso clínico é a principal peça na argumentação psicanalítica em favor de sua eficácia na explicitação da ação de seu método e no diálogo com a psicopatologia. Ele é também o principal instrumento de articulação entre o caráter privado e sigiloso da experiência do tratamento e as pretensões de legitimação científica ou de justificação pública da psicanálise. Página 536 do livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, do próprio Christian Dunker. É interessante ver também que isso não parou nele. Outros psicanalistas também usam essa fala dele para continuar apoiando essa noção de que os casos clínicos são boas evidências em psicanálise. Inicialmente, cabe enfatizar que o caso clínico tem a função de ser a principal peça na argumentação psicanalítica em favor de sua eficácia, na explicitação da ação de seu método e no diálogo com a psicopatologia. Dunker 2011, citado por Fender 2018. Adler não foi a psicanalista, rapaz. Ele fundou um negócio chamado psicologia do indivíduo e separou do Freud. Você trata as duas coisas como se fossem a mesma. Você sabe que não são. Lamentável, gente. Lamentável o que está acontecendo no ensino da psicologia no Brasil em nome desta praga chamada psicologia baseada em evidências, cuja intenção é ótima, é uma inscrição. A gente precisa prestar contas do que a gente faz, absolutamente. Com conceitos, com as nossas narrativas, com a refutação, com a testabilidade, né? Temos que ter esse esforço. Além disso, ele acusou Pilat de defender por má fé que Adler era psicanalista. Bem, como mencionado, essa citação é do próprio Popper, e não uma fala do Pilat. E para quem sabe do contexto da discussão, não é nem um pouco plausível que o Pilat esteja comprometido com a ideia de que Adler é psicanalista. Ele pegou essa citação exatamente porque ele queria dar ênfase para a discussão da falsibilidade, e isso independe das ideias do Adler. O foco está na psicanálise freudiana. E a prova disso é que Adler sequer é mencionado em algum outro momento do livro. Nada da teoria do Adler está lá presente. Enquanto que a discussão de falsibilidade, ela se segue já nos parágrafos seguintes. E aí, a gente percebe o seguinte. Primeiro, o Dunker acusa Ronaldo Pilat de trazer em seu livro Ciência e Pseudociência a discussão da Batalha das Memórias, o que é falso. Segundo, Dunker trata como se os psicanalistas não pensassem que os casos clínicos são confirmações de sua própria teoria, o que é falso, de acordo com a Associação Psicanalítica Internacional e inclusive com ele mesmo. Terceiro, acusa Pilat de defender que Adler era psicanalista, quando é totalmente implausível que ele tenha que concordar com isso, já que isso não é nem de longe central para sua argumentação. E quarto, tendo como pretexto todas essas três coisas anteriores, faz uma ameaça pública de destituição do presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia. Tudo isso, é claro, se iniciando com uma acusação de que a má-fé não termina nunca. Mas agora, vamos ler o trabalho do Paulo Bier, Psicanálise e Ciência, mostrando lá os estudos do Schrevrin, que comprovam exterioridade e interioridade, né? Quer dizer, comprova empiricamente a hipótese da fobia ligada a determinadas palavras em função de ondas cerebrais e etc. Uma maquinaria super complicada. Desatualizado, rapaz! Nesse momento, Christian Dunker peca em uma das coisas mais fundamentais em psicologia baseada em evidências. Nós não podemos simplesmente acreditar no estudo porque ele foi publicado. Nós precisamos também avaliar se ele é de qualidade. E aí, esse estudo do Schrevrin, mencionado pelo Dunker, ele possui um tamanho amostral de apenas 10 pessoas. Nós já poderíamos até parar por aí mesmo. Um estudo empírico, não randomizado, que não divide seus participantes em grupo controle e grupo experimental, e com uma amostra minúscula de 10 pessoas, não pode ser entendido como dando suporte para uma relação causal ou embasando um funcionamento universal, como os autores tentam defender que aquilo embasaria o recalque, né, que teria que acontecer com todos os seres humanos. Esse estudo não é suficiente e nem confiável para sustentar esse tipo de hipótese. Há evidências a favor de hipóteses psicanalíticas, não todas. Psicanálise pode ser que sejam várias ciências. É provável que a psicanálise seja mais uma crítica da ciência do que uma ciência ela mesma. Aqui nós entramos em um momento muito complicado. Dunker diz que nós temos evidências das hipóteses psicanalistas, mas nem todas.
Só isso já seria o suficiente para deixar o questionamento do porquê, então, eliminar aquilo que nós não temos realmente boas evidências para acreditar, como ele mesmo admite que nós não temos boas evidências para as hipóteses todas psicanalistas. Já seria bastante problemático nós sabermos que nós não temos evidência sobre algo e mesmo assim continuar sustentando. Além disso, ele menciona que é mais provável que a psicanálise seja, na verdade, uma crítica à ciência. Mas isso não se sustenta de pé. A partir do momento em que ela se coloca como uma teoria ou um método de intervenção, o conjunto de afirmações que ela faz é de cunho empírico sobre a psicologia humana. Isso nada tem a ver com criticar a ciência. E ela continua tendo a necessidade de apresentar boas provas, tal como qualquer outro tipo de teoria do mesmo tipo. Por fim, criticar a ciência não te isenta de apresentar boas provas sobre tudo aquilo que se critica. Estudos sérios de metaciência, cienciometria ou filosofia da ciência constantemente fazem análises críticas com relação à pesquisa científica. Mas isso não os isenta de apresentar boas provas sobre as suas afirmações. Mas dizer que nós viramos as costas para a justificação, que é pseudociência como a astrologia. Vamos parar com essa má fé, gente. Vamos ler um pouquinho mais. E esse site, adoro Natália Pasternak, tá fazendo um trabalho bacana pela questão de ciência, lutando pela vacinação. Agora, esse Orsini, que é um escritor de ficção científica, que é o responsável pelo departamento de psicologia, é um irresponsável pelo departamento de psicologia. Não é só que o senhor não tem formação, não entende nada da área. Estimula jovens, Clarice de Medeiros, aluna da FUMEC, Belo Horizonte, Vitor Dourado de Andrade, um outro bobagento, aluno de filosofia da UFOP, a ficar repetindo essas tolices. Aqui saiu aí Bully vai colocar o nascimento da psicologia baseada em evidências, porque a psicanálise, uma tolice, associando psicanálise com argumentos de pós-modernidade, não tem nada a ver. Passamos aí por uma série de ofensas pessoais ao Carlos Orsi e a nós, que nós não vamos ficar perdendo tempo quanto a isso. Vamos ao conteúdo. Ele comenta que associar a psicanálise com o pós-modernismo não tem nada a ver. Tem muitos autores de psicanálise que discordariam dele. Contudo, no nosso artigo, em nenhum momento o objetivo foi associar a psicanálise com o pós-modernismo. Simplesmente acusamos ambas de sofrerem do mesmíssimo problema. Elas estavam sendo inconsistentes ao defenderem a vacinação e o negacionismo nas áreas médicas, mas, nas suas áreas, não se preocuparem em fundamentar em boas provas. Nós deixamos o artigo aqui, também na descrição do vídeo. Cita, finalmente, a nossa pesquisa aqui, Leischer e Rabun, que mostram de forma empírica, cabal, com várias meta-análises, que a psicanálise, enquanto método de tratamento, é eficaz. Mais eficaz que muitas terapias comportamentais, mais eficaz que muitas terapias cognitivas, com efeitos que permanecem, com esse conceito metodológico de definir a psicanálise como uma long-term psychodynamic therapy. Bom, eu não vou entrar em detalhes de todas as psicanálises, elas se ajustam nisso e etc. Mas com esse arremedo, Leischer e Rabun estão apresentando pra gente uma meta-análise feita por 2 médicos, publicada no JAMA. O Dunker, nesse momento, traz aí um argumento de autoridade, tentando chamar a atenção para o fato de que esse estudo foi publicado no JAMA e foram 2 médicos que publicaram. Quando a gente fala de psicologia baseada em evidências, esses 2 argumentos são irrelevantes. Independentemente de ter sido publicado na Nature, no JAMA, ou então em algum periódico de menor impacto, independentemente de ter sido médicos que publicaram ou pessoas que não são médicas que publicaram, o que vai importar é a qualidade das evidências que são apresentadas a favor daquele ponto. No caso do estudo de Leischer e Rabun, de 2008, que o Dunker menciona tanto nesse vídeo quanto em outros vídeos anteriores, nós comentamos sobre ele no nosso artigo do Instituto Questão de Ciência. Littell e Slonsky são outros pesquisadores que fizeram uma avaliação desse artigo. Existem critérios objetivos para se avaliar meta-análises, por exemplo. E eles aplicaram esses critérios. E o que eles descobriram foi que não é que essa meta-análise, não é que ela falha em alguns critérios de qualidade. Também não é que ela falha na metade. Também não é que ela falha na maioria. Ela falha em todos os critérios de qualidade estipulados por uma meta-análise. E isso a gente, inclusive, escreveu no artigo e o Dunker não chegou a mencionar nesse momento.
Além disso, o Dunker também comentou que deixou um artigo com as respostas do Leitch e o Harbaugh a essa crítica, mas isso também não aconteceu. O Leitch e o Harbaugh responderam a outros autores que fizeram outras críticas, mas Littell e Slonsky não foram respondidos. Alguns exemplos dos problemas que Littell e Slonsky apontam, não exaustivamente aqui que eu estou comentando, mas alguns exemplos, é que os autores não colocaram uma lista objetiva de estudos excluídos nem de razões para exclusão. Houve uma limitação na consideração de estudos que não foram publicados. Eles usaram avaliações de qualidade de forma problemática, usaram estatística de modo inadequado e até mesmo acabaram convertendo alguns estudos clínicos randomizados em estudos observacionais, tirando a capacidade desses estudos de realmente apontar alguma relação causal. Esses são apenas alguns exemplos, dentre outros, que eles apontam no artigo deles. Considerando todas essas objeções, divulgar a meta-análise do Leitch e do Harbaugh como a grande prova de que a psicanálise funciona sem mencionar esse tipo de objeção é uma coisa muito grave. Mas de um modo ou de outro, é importante ressaltar também que é um erro resumir o debate sobre a cientificidade da psicanálise apenas aos estudos de eficácia psicoterápica. A psicanálise não é apenas uma forma de tratamento, ela também é uma teoria que tenta explicar o funcionamento psicológico humano. E a comprovação de seus pressupostos teóricos, para além da parte da psicoterapia, também é muito importante e precisa ocorrer para que a gente possa considerar que nós estamos justificados a acreditar que a psicanálise está certa. A pessoa irresponsável diz, olha, esses psicanalistas ficam apoiando a vacinação, né? Eles deveriam usar os mesmos critérios para enfrentar a falta de evidências. Que é isso? Que falta de evidências? Daí a pessoa vai lá e critica a meta-análise do Harbaugh e do Leitch. Tá bom, o Bully vai colocar para vocês aí mais 20 meta-análises, estudos de corte, respostas do Leitch à crítica que ele recebeu. Ciência é assim, gente. A gente justifica, apresenta, vem um outro, critica. Não é para excluir o outro. Sobre os outros estudos que estão no final do vídeo, nós não podemos falar alguma coisa por enquanto até que nós façamos uma avaliação adequada deles. Nós, conjuntamente com um grupo de pesquisadores interessados no tema, vamos fazer uma avaliação dos estudos que o Dunker trouxe, levando em consideração qual que é a qualidade metodológica e utilizando de ferramentas adequadas aos delineamentos. Assim que nós tivermos finalizado o trabalho, nós vamos publicar um texto e vocês serão avisados. Nós só vamos ter que pedir um pouco de paciência, porque provavelmente esse trabalho vai levar um tempo um pouco maior. Larga a mão de ser preguiçoso. Larga a mão de ser preconceituoso. Vai se dar o trabalho de ver que os psicanalistas apresentam evidências. Pode ser que você não goste disso. Pode ser que você diga, não, mas eu não concordo com esse artigo, eu acho que ele tem falhas metodológicas. Tá bom, vamos tentar melhorar. Vamos tentar dizer, não, é por outro caminho. Mas as peças estão aí. Você não pode ficar parado em 63. Não pode. O Brasil merece mais do que isso. Mas isso que é o crucial. Quando nós mencionamos o estudo, precisamos saber se ele realmente é de qualidade. Simplesmente falar que foi publicado um artigo no lugar tal com tal conclusão não é suficiente para confiar nas suas hipóteses, principalmente em áreas de difícil análise e investigação, como é a própria psicologia, como o Dunker mesmo mencionou. Na pandemia, nós aprendemos uma lição muitíssimo importante disso. Os proponentes do tratamento precoce espalharam a desinformação dessa mesmíssima maneira, alegando que haviam mais de 100 estudos publicados que comprovavam a eficácia da cloroquina. E, de fato, pode ser realmente que tenha mais de 100 estudos lá demonstrando que a cloroquina cura a Covid. Contudo, a pergunta a se fazer é: quantos estudos realmente são de qualidade? Essa é a pergunta fundamental, porque enquanto nós não soubermos essa resposta, nada podemos dizer sobre esses achados. O Dunker questiona o uso de Popper para avaliar se a psicanálise é pseudocientífica ou não. E, de fato, usar Popper é muito limitado, apesar do motivo não ser simplesmente porque ele está em 63. A falsibilidade não é um bom critério de demarcação, e não é nem de longe necessário que uma pessoa seja popperiana para essa pessoa poder criticar a psicanálise. Recentemente, eu escrevi um artigo exatamente sobre o tema da psicanálise ser pseudociência ou não. E nesse artigo, eu tentei fazer uma reavaliação da psicanálise
não mais com o critério de Popper, mas com uma proposta de demarcação mais atualizada. E aí demonstrando que a psicanálise tem muito mais problemas do que apenas a não falsibilidade. E aliás, ela falha em todos os 8 critérios de demarcação de pseudociências. O artigo já foi aprovado, mas ele ainda não saiu. Assim que ele sair, a gente vai colocar ele aqui na descrição do vídeo como uma recomendação também. Agora, é muito curioso ele estar criticando o Pilate pelo fato de estar usando o Popper que está na década de 60. Espero que, consistentemente, ele também ache muito atrasado ficar sempre retomando a Freud e Lacan, sendo que um está no século XIX e o outro é da mesma época do Popper. Visto todos esses pontos, pedimos que assistam de novo o vídeo do professor, comparem os argumentos dele com os nossos e analisem se realmente aquilo que ele diz de fato procede. Ao nosso ver, é muito grave várias coisas que ele apresenta naquele seu vídeo, levando inclusive informação equivocada para o seu público. Mas não precisam acreditar apenas no nosso testemunho. Confiram aí na descrição todos os links que a gente referenciou para falar das coisas que nós apresentamos aqui. Comentem também objeções que vocês possam ter às nossas ideias, que nós vamos discutir aí nos comentários. E, novamente, a gente vai falar desse caso quando já tivermos concluído o estudo, então, avaliando os artigos que o Dunker citou no vídeo dele. E também não esqueçam de conferir o artigo que avalia o status científico da psicanálise quando ele sair. Antes de finalizar, gostaríamos de agradecer algumas pessoas especiais. A Camila Peixoto, a Marina Diniz, o Thiago Máximo, o Vinícius Figueiredo, o Gustavo Freta e o Daniel Goutijo por ajudarem na construção desse vídeo. Então é isso, até mais.